Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e na aula de hoje você vai aprender o que você precisa saber para escolher adequadamente qual é a técnica que você vai utilizar, qual é a ferramenta de biologia molecular que você vai utilizar no seu experimento de análise de expressão gênica. Porque sempre que a gente fala análise de expressão gênica, a primeira coisa que vem na cabeça é PCR em tempo real. Mas você vai ver no vídeo de hoje que existem outras possibilidades que talvez você nem tenha considerado e estão aí à sua disposição para você utilizar a qualquer momento. Então a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Eu vou rodar a vinheta, mas antes de eu rodar a vinheta, por favor, não se esqueça de se inscrever aí no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo aqui com alguém. Depois você assistir, você gostar, aí você compartilha com alguém porque é importante que você interaja comigo de alguma maneira para o YouTube entender, para essa ferramenta entender aqui que pessoas com o seu perfil gostam desse tipo de conteúdo e ele vai entregar essas aulas para mais pessoas e assim a gente vai conseguir alcançar mais gente, ajudar mais pessoas e democratizar o conhecimento de biologia molecular aí para esse Brasilzão, beleza? Então roda a vinheta e a gente se vê já já. Beleza, então vamos lá, ó. Antes de a gente começar com o conteúdo aqui da aula, eu queria te lembrar que se por acaso está assistindo esse vídeo aqui e você ainda não é cadastrado lá no Universo da Biomol, não se esqueça de fazer o cadastro, é só deixar o e-mail mais nada, que de tempos em tempos aí eu mando um e-mail avisando quando tem uma aula no ar, quando tem algum evento novo, quando eu vou compartilhar alguma coisa, eu converso principalmente com vocês por e-mail. Então entra lá no universodabiomol.com e deixe o seu e-mail. Se você também não me segue lá no Instagram, no @Universo da Biomol, dá um pulo lá, porque ali o papo é mais direto, a gente tem uma interação maior, estou sempre abrindo a caixinha de perguntas e respostas ali e a gente pode trocar uma ideia por lá também, beleza? Então é isso aí, ó. O conteúdo da aula de hoje, eu vou abordar diferentes técnicas aqui. A gente vai falar de PCR em tempo real, vai falar de microarray, digital, etc. Só que eu não vou entrar em detalhes sobre essas técnicas. Por quê? Porque eu já dei essas aulas antes. Tá? Em algum lugar aqui no canal você consegue encontrar. A maior parte delas você encontra dentro da playlist Comece por Aqui. Procura aí a playlist Comece por Aqui, que tem ali as aulas mais completas sobre cada uma dessas técnicas. Tem aula de PCR em tempo real mais completa também. Lá na outra playlist, aulas completas, vocês conseguem encontrar todo esse conteúdo aqui em detalhes, tá bom? Então eu não vou ficar falando para não ser repetitivo, claro, eu vou dar um contexto, mas eu não vou ficar repetindo toda vez que eu falar de uma técnica, repetindo sobre ela, tá bom? E me ajuda a subir aí a hashtag de Biomol não é difícil. Hashtag Biomol não é difícil. Que esse é um dos objetivos aqui desse canal, justamente desmistificar esse negócio, né? Essa complexidade que talvez seja até em partes inexistente em relação a biomol, as técnicas de biomol, aqui para vocês. Beleza? Então ó, a agenda de hoje está o seguinte, ó, dividindo ela em 4 partes como a gente faz geralmente, está dessa maneira aqui. A primeira parte é uma introduçãozinha aí rápida sobre expressão gênica para dar contexto aí para vocês. Eu não tenho a pretensão de entrar em detalhes disso daqui, mas eu quero dar o contexto do que a gente vai falar lá na frente. Depois eu vou passar as 6 considerações que vocês devem ter para escolher a ferramenta adequada, né, da análise de expressão gênica. E depois a gente vai aí para as ferramentas, destrinchar as ferramentas. A gente começa com PCR em tempo real e PCR digital, depois a gente vai para as ferramentas que permitem também análise de transcriptoma, como sequenciamento direcionado e RNA-seq. E microarray também, que eu esqueci de colocar aqui, mas tem microarray também. Então vamos lá, vamos começar. Galera, antes da gente entrar aqui ó, na parte de expressão gênica, duas coisas, 2 comentários. O objetivo, como eu falei lá na introdução do vídeo, o objetivo aqui dessa aula é fazer com que vocês tenham consciência das técnicas disponíveis para análise de expressão gênica. Como eu falei, geralmente, quando se fala em análise de expressão gênica, a primeira coisa que vem na cabeça é PCR em tempo real. Por que isso? Porque é onde a maioria das pessoas trabalha. Quase todo mundo que faz análise de expressão gênica faz por PCR em tempo real. Mas existem outras ferramentas disponíveis para vocês utilizarem. Existem outras técnicas que vocês podem utilizar. E algumas delas, talvez muitas dessas que eu vou falar aqui, você não precisa ter a máquina no seu laboratório. Você pode contratar um serviço, por exemplo. Você pode terceirizar uma parte do serviço, por exemplo. Então, eu acho que o conteúdo que eu vou colocar aqui hoje é importante por isso, para você abrir a cabeça, você poder escolher adequadamente que tipo de técnica
de análise de expressão gênica é compatível com o seu experimento, é compatível com as suas condições, é compatível com a sua hipótese, com a pergunta experimental que você quer responder. Então vamos lá que a gente vai destrinchar essas técnicas todas, mas antes de falar delas, eu queria dar um pouco de contexto aqui, porque tem gente de todos os níveis, tem gente que está começando o seu experimento agora, tem gente que ainda está na graduação, tem gente que está, sei lá, tem todos os níveis, então é bom dar um contexto para estar todo mundo na mesma página. Então vamos lá, ó, uma das aplicações de longe mais utilizadas aí por os pesquisadores ou estudantes de pós-graduação, quando se fala de biomol, é a análise de expressão gênica. Muita gente faz ou pretende fazer análise de expressão gênica de alguma maneira. E isso aqui é interessante porque analisar a expressão de genes responde várias coisas. Principalmente por quê? Porque, como você provavelmente já sabe, o genoma é uma maneira, é o lugar onde informações estão armazenadas. Informações para o desenvolvimento de um organismo, as informações de modo geral, a gente não precisa entrar em detalhes agora. Mas está tudo ali armazenado, de certa forma, dormente, né? Aquela informação está de certa forma dormente dentro do genoma de uma pessoa, de um organismo, não importa o organismo que seja. E de tempos em tempos, algumas regiões desse genoma elas são ativadas, elas acordam, elas são recrutadas, elas são ativadas, elas são expressas e essa expressão de alguma dessas regiões, ela vai permitir com que aquela informação que estava ali armazenada, ela seja levada para o meio, ela seja traduzida em alguma coisa, ela seja utilizada de alguma maneira. E isso acontece quando essas regiões específicas, chamadas de genes, são ativadas ou são expressos. E aí se dá a expressão gênica. Então tem o genoma guardando toda a informação, algumas partes desse genoma são funcionais e essa função ela aparece, ela se expressa de tempos em tempos em regiões específicas, em tecidos específicos, em condições específicas quando há necessidade, que é a expressão dos genes. E o resultado dessa expressão ela pode ser justamente a produção de uma proteína, por exemplo, ou de proteínas, ou de parte de uma proteína, ou o próprio RNA, que é justamente o produto dessa ativação, da expressão desse gene, tem uma função direta, tem uma função estrutural, tem alguma função ali. Ou aquele RNA ele vai ser utilizado para traduzir uma proteína, ele carrega a informação para produzir uma proteína, ou ele vai ser utilizado ali de maneira estrutural, vai ter alguma função, é um RNA funcional. E essa mecânica, esse fluxo de ação aí nada mais é do que o tal do dogma central da biologia molecular, que a gente ouve falar o tempo inteiro, né? Então a molécula de DNA, o genoma, carregando uma informação, essa informação quando ela é recrutada, um gene é expresso, no processo de expressão desse gene há a transcrição, e na transcrição uma molécula intermediária que carrega a informação, pode ser um RNA mensageiro, por exemplo, é produzido, e esse RNA mensageiro carregando aquela informação pode ser traduzido em uma proteína. E é o tal do dogma central da biologia molecular. Eu falei, agora há pouco eu tinha dois recados, né? Aqui no começo dessa aula. O outro recado que eu esqueci de falar, mas é o seguinte, eu não quero entrar em detalhes nisso daqui, tá? Não é o objetivo dessa aula aqui e muitas vezes não é o objetivo do conteúdo do universo da Biomol. Não, agora não, por enquanto. Eu quero aplicações, eu quero conteúdo que seja mais aplicado para vocês. Então estou passando isso aqui só para dar o contexto mesmo, tá? Então eu não quero me aprofundar e não vou me aprofundar nesse tema de tradução, de transcrição. Isso não é o objetivo aqui. Só dando esse alerta aí para você ter a expectativa alinhada com o que vem pela frente. E aí, se a gente pegar análise de expressão de gene, quando se fala de análise de expressão de gene, a gente pode separar alguns pedaços aqui, ainda dentro dessa contextualização. A primeira parte é justamente a transcrição, vamos falar sobre ela rapidamente, depois a tradução, depois a regulação, que pode interferir tanto na transcrição como na tradução, ou até mesmo antes disso. Análise, quais são as ferramentas de análise disponíveis e depois a gente vai destrinchar as ferramentas e eu vou dar algumas ideias aqui para vocês, vou passar algumas características de cada uma dessas ferramentas para você ter o poder de decidir aí qual é a ferramenta mais adequada para o seu experimento, seja um experimento que você vai fazer no futuro ou que você vai começar agora, ou se você já está no experimento, talvez um outro que você venha fazer aí, ou simplesmente para você ter o conhecimento mesmo. Vamos começar aqui com a transcrição. Então, a transcrição é justamente esse momento, quando essa parte específica do genoma, o gene é recrutado, a informação que está dormente ali vai ser recrutada, vai ser ativada, o gene é expresso. Quando ele é expresso, aquela informação que está ali dentro ela é copiada. Ela é copiada, por exemplo,
através de uma molécula ou por meio de uma molécula de RNA, um RNA mensageiro, por exemplo. Esse RNA mensageiro, se for em determinados organismos, ele pode ter uma estrutura como essa daqui, né? Ele formado, o RNA mensageiro, quando ele é diretamente produzido ali a partir do genoma, antes de ser processado, antes de ele estar funcional, ele pode ter essa estrutura aqui, que é composta de exons, que eu estou mostrando esse verdinho aqui, de introns, que é esse azul meio esquisito aqui. Então, ele pode ter essa configuração, exons, regiões que são exônicas e regiões que são intrônicas. Esse RNA mensageiro, antes dele se tornar funcional, se tornar maduro de fato, ele pode passar por um processamento no qual geralmente ocorre a retirada dos introns e a junção, a manutenção dos exons remanescentes. Aí sim nós temos aqui o RNA mensageiro que está maduro e pronto para desempenhar sua função, se for o caso, traduzir, gerar uma proteína lá na frente, certo? E aí, é justamente nesse segundo ponto que a gente entra, na tradução. Aquela informação do genoma que foi traduzida, foi levada, foi transportada, retirada através desse RNA mensageiro, que aqui no caso ele já foi processado, ele nada mais faz do que carregar um código, né? Esse código aqui ele está representado pelos nucleotídeos ali na fita e o código ele é separado por trincas, de 3 em 3 unidades. E aqui no caso a gente vai ver alguns exemplos. Então, o RNA mensageiro, quando entra em contato com essa organela, que é o ribossomo, e outras organelas também, e esse ribossomo, na presença de RNA transportador, que tem uma sequência específica, uma região é complementar a justamente uma outra região do RNA mensageiro. A região do RNA transportador é complementar a uma região do RNA mensageiro, que são justamente as trincas. E esse RNA transportador com essa sequência exposta aqui, com esses 3 nucleotídeos expostos aqui, que tem uma determinada conformação física, é complementar a um aminoácido, nesse caso aqui é a fenilalanina. Então o RNA transportador que tem essa configuração, tem essa cara aqui, essa sequência, vai se dobrar de certa maneira, nesse processo de dobramento dele ele vai expor 3 dos seus nucleotídeos, aqui no caso é um AAG, e toda vez que ele tem essa conformação e essa exposição desses 3 nucleotídeos, ele tem afinidade a um RNA, a um aminoácido específico, que é a fenilalanina. Então, quando essa porção aqui do RNA mensageiro for traduzida e entrar em contato com, com o ribossomo e com o RNA transportador, esse RNA transportador vai, entre aspas, aqui liberar esse aminoácido. E aí isso vai acontecendo para cada uma das trincas. Então eu estou mostrando primeiro aqui o da fenilalanina, que é o AAG, compatível com o UC. Logo em seguida vem o CUG, que é o GAC, que é compatível ou está associado à leucina, e depois vem o outro aqui e assim vai. E nesse processo, esses aminoácidos eles vão se ligando uns aos outros, formando aí uma proteína ou parte de uma proteína, um polipeptídeo, o que quer que seja, tá? Então esse aqui é o processo de tradução. Então a gente saiu lá de uma informação que estava armazenada no genoma, dormente, aquela informação foi ativada, o processo de ativação produziu-se uma molécula que transportou essa informação para outro lugar, carregou aquele código, esse código ele é lido, ele é traduzido, gerando algo funcional, tá? Esse aqui é um exemplo do que pode acontecer quando um gene é expresso. Existem outras maneiras, outros resultados da expressão de gene, mas isso aqui não importa hoje. Eu queria, como eu falei para vocês, dar esse contexto aqui, porque ele vai ser importante lá na frente, na hora que a gente estiver falando das técnicas, no processo de escolha da técnica adequada para o seu experimento. E voltando lá na tradução um pouquinho, é importante também falar que alguns genes, na verdade vários genes, se não a maioria deles, eles podem sofrer aquele processamento que eu mostrei para vocês, que é chamado de splicing, que é a retirada dos introns e a manutenção dos exons, de maneiras diferentes, de maneiras alternativas. Então um deles, por exemplo, um determinado gene ele pode produzir um RNA mensageiro que vai ser processado dessa maneira como eu mostrei anteriormente, a retirada desses 2 introns e a manutenção dos 3 exons. Mas esse mesmo gene, ele pode gerar esse RNA mensageiro que vai ser processado de uma outra maneira, no qual a retirada dos introns, a retirada de um dos exons e a manutenção dos outros 2 exons remanescentes aqui, formando 2 RNAs mensageiros diferentes, de sequência diferente. São sequências parecidas, mas não são iguais, né? Esse fragmento aqui, desse RNA mensageiro, tem uma sequência um pouco maior do que esse daqui, certo? Eles são diferentes, então eles podem, se eles forem gerar proteínas lá na frente, eles podem gerar proteínas diferentes, porque a sequência é diferente, a junção dos aminoácidos vai ser diferente e a proteína possivelmente gerada a partir dessas 2 isoformas, desses dois processamentos que ocorreram de maneira diferente vão gerar proteínas diferentes.
tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é importante para você entender como escolher a técnica lá na frente, tá? Qual a tecnologia mais adequada para o seu experimento. E aqui vamos passar ainda mais rápido que a parte de regulação, porque diferente de quando você trabalha com DNA, quando você trabalha com o objetivo de analisar a expressão do gene, você precisa coletar o tecido ou as células as quais são o alvo do seu experimento. Se trabalha com DNA, você pode coletar qualquer célula que tenha DNA, basicamente, né? Mas no caso do RNA, não. Você vai analisar a expressão do gene, tem que coletar aquele tecido ou aquela célula onde o gene é expresso, porque o gene, aqui tá, ele é controlado de diferentes maneiras. O local onde ele é expresso, quando ele é expresso e o quanto ele é expresso. Então, onde é justamente isso, né? Se você estiver trabalhando com um experimento relacionado à pele, sei lá, no nível de expressão de gene de pele, você vai ter que coletar células da pele, porque os genes expressos na pele são diferentes dos genes expressos no fígado, alguns deles são diferentes. Então você tem que selecionar aquele tecido, aquela região que você tem interesse. O quando também, nem todos os genes são expressos o tempo todo. Por exemplo, os genes expressos no útero de uma mulher grávida é diferente dos genes expressos no útero de uma mulher que não está grávida, por exemplo. Né? E o quanto também, o nível, a intensidade de expressão varia de acordo com, sei lá, condições fisiológicas, enfermidades, assim por diante. Então a análise do RNA ela tem que ser tecido específico ou célula específica. E qualquer passo nesse processo de expressão que eu falei para vocês, aí seja na tradução, na transcrição, qualquer momento desse que eu falei para vocês, ele pode ser regulado. Então qualquer passo do processo de expressão ele pode ser regulado. E aqui a gente vai dar destaque a dois tipos de regulação. A metilação de histonas e os microRNAs. Por quê? Porque são os dois mais analisados. Então aqui, ó, os microRNAs. Os microRNAs são pequenos RNAs não codificantes, eles têm uma sequência complementar ao alvo deles, um RNA mensageiro-alvo, por exemplo, e ele faz o silenciamento desse RNA e, portanto, é uma regulação pós-transcricional, acontece antes da tradução ocorrer. E essa regulação pode ser feita através da clivagem do RNA mensageiro, pode ser através da desestabilização desse RNA ou pode ser justamente ali na alteração do processo de tradução. O outro é a metilação de histonas, são grupo metil transferido para aminoácidos das histonas, e isso pode favorecer ou inibir a expressão. Geralmente está associado à inibição da expressão gênica. E está totalmente relacionado com o empactamento do DNA, ou seja, expondo ou não expondo alguns sítios de transcrição, as regiões que permitem que aquele gene seja ativado, seja recrutado, que aquela informação seja exposta ou deixe de estar dormente pelo menos. Bom, e aí sim entra aqui no grosso da nossa aula, agora a gente começa com a parte que importa para a gente mesmo, que é a análise. Como eu falei para vocês, você pode fazer a análise de expressão de gene, todo esse processo ou parte desse processo que eu expliquei anteriormente, por diferentes técnicas. Pode ser por PCR em tempo real, como é na maioria dos casos, né, grande parte dos casos, PCR digital, por microarray, por sequenciamento de nova geração, utilizando a metodologia do RNA-seq, ou por sequenciamento de nova geração, utilizando sequenciamento direcionado. Existem outras técnicas mais antigas ou menos utilizadas, como Northern Blotting, SAD, ou mesmo PCR, né? Antigamente se fazia análise de expressão gênica por PCR. Então, todas essas técnicas aqui, tem outras ainda, que são compatíveis, são ferramentas para análise de expressão gênica. Nós vamos focar nessas daqui, ó, PCR em tempo real, digital, microarray, RNA-seq e sequenciamento direcionado, porque são as mais utilizadas hoje em dia, são as mais facilmente disponíveis e mais adequadas também para análise de expressão gênica. E a gente vai destrinchar cada uma delas agora, justamente aqui na fase de ferramentas. Mas olha só, existe um raciocínio muito importante para vocês terem antes de simplesmente a gente sair destrinchando ou falando sobre as técnicas aí. Porque existem 6 considerações que vocês devem levar em conta na hora de decidir que ferramenta é mais adequada para o seu experimento, que ferramenta é mais adequada para a resposta da sua pergunta experimental. Que são essas 6 aqui, ó. Vamos começar, vamos pensar sobre elas, porque elas vão determinar o que a gente vai fazer lá na frente em termos de escolha. Primeira delas é orçamento, esse é o ponto de partida, né? Você provavelmente não vai escolher o seu orçamento, porque se você puder escolher, você colocaria um orçamento alto. Mas geralmente o gargalo principal está aí no quanto dinheiro a gente tem para gastar no experimento. Então isso é fundamental, esse é o seu ponto de partida. Tem técnica que vai demandar mais dinheiro, tem técnica que vai demandar menos dinheiro, tem técnica que você consegue escolher trabalhar com menos alvos, tem técnica que não. Então o orçamento é o ponto de partida. Depois vem acesso ao equipamento, porque existem equipamentos aí que são de fácil acesso, por exemplo, PCR em tempo real, tem vários laboratórios que têm acesso a esse tipo de equipamento.
Mas é diferente de um equipamento talvez de microarray, que é um pouco mais difícil de analisar. Talvez um equipamento de NGS de alto throughput seja um pouco mais difícil de se encontrar, né? Também tem que ver o acesso que você tem a esses equipamentos. Eu vou falar um pouco da possibilidade de você comprar serviços de empresas. Existem empresas no Brasil que oferecem serviços. Você pode comprar esse serviço de empresa, em vez de você ir lá e meter a mão no experimento, na massa mesmo fazer, você pode comprar um serviço. Alguns serviços são realizados aqui no Brasil, tem serviço realizado fora do Brasil também. Quantidade de amostra e alvo, isso aqui é muito importante também, porque existe técnica que são compatíveis com muita amostra e muito alvo, tem técnica compatível com pouca amostra e muito alvo, e o contrário também. Então depende de quanto você tem de amostra e quantos alvos você quer analisar, quantos alvos você precisa analisar para conseguir responder o que você quer responder. Depois vem a profundidade da informação, que nível de detalhe você precisa em termos de expressão de gene. Por exemplo, você precisa saber qual transcrito especificamente foi gerado no processo de expressão do gene. Por exemplo, eu falei lá atrás, naquele meu primeiro exemplo, né, um determinado gene que sofreu o processamento, o splice, de duas maneiras, gerando a isoforma 1 e a isoforma 2, gerando o transcrito 1 e o transcrito 2. Você precisa saber analisar o nível de expressão do gene como um todo ou dos dois transcritos individualmente. Você precisa saber se o seu transcrito 1 era mais ou menos expresso nas suas condições, o seu transcrito 2 era mais ou menos expresso nas suas condições, ou basta saber o gene como um todo, o 1 e o 2 juntos, por exemplo. Então depende da profundidade de informação que você precisa obter para responder a sua pergunta experimental aí, né? Talvez você precise trabalhar com regiões reguladoras do gene, talvez você não precise de uma informação tão detalhada, então depende do que você quer também. Existem técnicas compatíveis ou não com o que você precisa. Sensibilidade, também você tem que considerar a possibilidade de vocês trabalhar com um alvo que é muito raro, um gene que tem uma expressão muito baixinha, por exemplo. Por alguma razão, o nível de expressão dele é muito baixa. Tem técnicas que são mais sensíveis, conseguem detectar alvos mais raros. Tem técnicas que são menos sensíveis. Então, dependendo da sensibilidade, dependendo do nível de expressão do seu alvo, de quão raro quão rara é a frequência do seu alvo numa determinada amostra, talvez aí você precise de uma técnica mais sensível ou não. Então tudo isso a gente vai ver também. E por último, o organismo, porque dependendo da técnica que você for fazer, por exemplo, sequenciamento direcionado, você precisa ter aquele genoma, a sequência daquele genoma muito bem estabelecida, já muito bem anotada. Não adianta você pegar um organismo que é pouco estudado, um organismo que não tem o seu genoma muito bem sequenciado, muito bem caracterizado, para fazer uma análise de sequenciamento direcionado. Então, aí o organismo também é muito importante. E agora sim a gente pode começar aqui, vamos começar com a principal, né? Vamos dizer a principal aqui, a mais utilizada, aqui é a PCR em tempo real. Lembrando que eu não quero entrar em detalhes aqui como a técnica funciona, procura aí nas aulas completas a aula sobre PCR em tempo real. Aliás, é a primeira aula do canal, vai lá na primeira aula do canal que vocês vão encontrar a aula completa sobre PCR em tempo real. E aí tá fácil de ver. Bom, mas a PCR em tempo real é uma variação da técnica de PCR. E a PCR é uma técnica que tem a capacidade de fazer várias e várias cópias de um fragmento específico. Existe um alvo específico, aqui no caso é um gene específico ou um transcrito específico, e você consegue fazer várias e várias cópias de um pedaço desse transcrito, um pedaço desse gene. E nesse processo de fazer várias cópias é possível quantificar. Como é possível quantificar? No caso da PCR em tempo real, é possível porque há também a geração de fluorescência. Uma geração de fluorescência que aumenta de maneira proporcional conforme o alvo vai aumentando ao longo da reação de PCR. Então, essa fluorescência ela é gerada por um agente fluorescente que tem uma característica específica, que tem a capacidade de aumentar o seu nível de fluorescência conforme o alvo vai amplificando, vai aumentando ao longo da PCR, e nesse processo a gente consegue fazer a quantificação. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Bom, mas o negócio é o seguinte, né? Para você conseguir amplificar um fragmento específico, e amplificar aqui no caso, eu estou falando de fazer cópias, fazer várias e várias cópias de um fragmento específico, você precisa de algumas condições, as condições ideais para que isso aconteça. Então você vai precisar, no caso aqui, um cDNA, não é o DNA. No caso da expressão gênica, é um cDNA, né, que é o DNA complementar. É um DNA que ele foi produzido a partir de um RNA, ou seja, do seu alvo. Então vai ter o cDNA que vai ser utilizado como molde no processo de amplificação, no processo de fazer cópias. Vai precisar de uma polimerase, que é a enzima que produz as novas fitas.
Vai precisar dos nucleotídeos, né, que são as unidades formadoras aí da molécula de DNA. Vai precisar dos primers, que são os iniciadores, são eles que permitem que a DNA polimerase consiga incorporar os nucleotídeos e são eles também que dão especificidade da reação. São eles que vão se ligar somente naquele seu alvo que você quer analisar. E de um íon bivalente, que é o cofator da DNA polimerase. E no caso da PCR em tempo real também, como eu falei, vai colocar um agente fluorescente aí que vai brilhar de maneira proporcional à quantidade do seu alvo na reação, que é o que está nesse slide aqui, ó. Então, no começo da reação, você tem algumas poucas cópias do seu alvo ali, dentro do tubo, e uma quantidade de fluorescência que é proporcional àquela quantidade de cópias que você tem do alvo. Conforme a reação vai acontecendo, você vai aumentando a quantidade desse seu alvo aqui, vai duplicando, né? Um fragmento aqui ele vai gerar 2 lá no primeiro ciclo da PCR, e esses 2 novos fragmentos vão brilhar de maneira, de intensidade proporcional à quantidade deles ali, no caso 2, né? Cada um desses 2 aqui vão gerar mais 2, ou seja, você passa a ter 4 lá no segundo ciclo da PCR, e esses 4 vão gerar uma intensidade, um sinal fluorescente proporcional a eles, a quantidade deles. Cada um desses 4 aqui vai gerar mais 2, então no final do terceiro ciclo você vai ter 8 cópias. Depois esses 8 vão gerar, cada um desses 8 aqui vai gerar mais 2, formando 16, depois 32, e você vai aumentando a fluorescência conforme vai aumentando o seu alvo ali na reação, até que no final do processo você tem um monte de fluorescência gerada, que é proporcional à quantidade de alvo que você tem na reação. Se a gente pegasse isso daqui que eu acabei de mostrar e colocasse numa tabelinha e depois no gráfico, era isso que a gente ia ver, né? Ao longo dos ciclos da PCR, a gente vendo os fragmentos sendo amplificados de maneira exponencial. Uma molécula gerando 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32. E como a gente faz esse processo 40 vezes, no final do 40º ciclo a gente vai ter bilhões e bilhões de moléculas, né? Se a gente pegar essa informação aqui e colocar num gráfico no qual nós temos o número de cópias do alvo, que é representado por intensidade de fluorescência, em relação aos ciclos da PCR, nós temos um gráfico como esse daqui, no qual nós estamos vendo de fato aqui, em um momento dessa reação, lá no começo da reação, né, nos primeiros ciclos da PCR, a amplificação acontecendo de maneira exponencial mesmo, e depois ela deixa de ser exponencial, né? Ela cai para uma fase linear aqui, e depois entra num platô no qual quase não tem amplificação mais, ou não tem, ou quase não tem amplificação do alvo mais. Agora, o lance é o seguinte, ó, exatamente por existir esse processo, essa amplificação ocorrendo de maneira exponencial, e a gente consegue verificar essa amplificação acontecendo porque existe um agente fluorescente brilhando de maneira proporcional à quantidade do alvo que está aparecendo, sendo gerado ali na reação, é exatamente por ter essa fase aqui, uma reação de PCR, que a gente consegue fazer a quantificação do nível de expressão gênica, por exemplo. Porque já que esse começo de reação, esse momento de reação, ele aconteceu de maneira exponencial, a quantidade de alvos que eu tenho aqui em um determinado momento da PCR, nessa fase exponencial, ela é diretamente proporcional à quantidade que eu tenho do meu alvo antes da PCR acontecer, né? Lá no momento que eu fiz a coleta das células, por exemplo, que é o que me interessa, saber o nível de expressão dos genes ou analisar o perfil de expressão do gene lá na célula, lá no tecido, antes da PCR acontecer, antes do fragmento ser amplificado. Mas como existe essa relação direta entre algum momento aqui da reação de PCR em tempo real e a quantidade inicial de cópias do meu alvo lá antes da PCR acontecer, eu consigo fazer esse cálculo e gerar um valor numérico aí de nível de expressão. E aí o valor numérico você pode gerar de algumas maneiras diferentes. Aqui eu estou mostrando uma maneira no qual você utiliza o valor do ciclo de PCR mesmo para dar o valor numérico, né? Aqui é quantas cópias cada um dessas minhas amostras precisou, na verdade, quantos ciclos de PCR cada uma dessas minhas amostras aqui precisou para atingir uma quantidade de fluorescência que eu estabeleci. E a partir disso, dessa pergunta, você tem um valor numérico. Por exemplo, a amostra laranja precisou de 15 ciclos de PCR para atingir esse nível de fluorescência, e agora o nível de fluorescência ele passou a ser representado por um valor numérico, e aí eu consigo fazer contas em cima disso daqui, né, no caso uma quantificação relativa, e fazer a análise de expressão aí que eu preciso. Então isso aqui é um resumão. Agora a gente vai começar a preencher essa tabela aqui, ó, que legal essa tabela, no qual eu tenho a técnica, né, as técnicas aqui em cima que nós vamos destrinchar daqui a pouco todas elas, e aquelas seis características, aqueles 6 aspectos que vocês devem considerar aí para fazer a escolha. Então o orçamento, facilidade de acesso,
quantidade de amostra de alvo, profundidade da informação, sensibilidade e organismo. No caso da PCR em tempo real, e eu estou representando isso aqui por essas estrelinhas, no qual 3 estrelinhas é muito bom ou excelente, sei lá, 2 estrelinhas é regular e uma é ruim. Tá? Só para ter aqui um valor, um parâmetro, né? Não é que seja bom um melhor que o outro, não é isso, mas é para a gente poder comparar uma técnica com a outra. Então, ó, só para a gente ter uma ideia. Orçamento, no caso da PCR em tempo real, eu coloquei que é muito bom. É bom porque ganhou 3 estrelinhas. Porque você pode, tem tanto equipamento de PCR em tempo real, tanto reagente de PCR em tempo real disponível no mercado, que é quase uma commodity. É um negócio que você consegue trabalhar com diferentes preços. E também, conforme você precisa, você pode tirar alvos ou tirar amostras do seu experimento e reduzir custo, ajustar aí os custos de acordo com o que você pode fazer, né? Então eu coloquei esse orçamento aqui muito bom, porque tem muita oportunidade aí de reagente no mercado e você consegue ajustar a quantidade de alvos e amostras do seu experimento de acordo com o seu orçamento. Facilidade de acesso, ganhou 3 estrelas também, porque tem equipamento de tempo real aí espalhado pelo Brasil inteiro, tem muita máquina de tempo real disponível aí para você utilizar. Qualquer parceria que você fizer, se você já não tiver no seu laboratório, qualquer parceria que você fizer, é possível que você tenha acesso a um bom equipamento de PCR em tempo real. Aí quantidade de amostra e alvo, né? Eu coloquei 2 estrelas aqui, porque a PCR em tempo real você consegue trabalhar com várias amostras e vários alvos, é possível fazer isso. Só que quanto mais amostra e alvo você coloca, mais difícil fica de achar um equipamento compatível com a quantidade de alvo e amostra que você vai ter para analisar, e mais caro fica também, porque se você vai escalonando muita quantidade de amostra e alvo lá no seu experimento, aí o negócio começa a ficar caro e talvez a PCR em tempo real já não seja mais a técnica adequada. Talvez você tenha que passar por um microarray, por exemplo, um sequenciamento direcionado ou até um RNA-seq. Então, eu coloquei como 2 estrelas. A profundidade da informação. Então, com PCR em tempo real, a gente consegue analisar um transcrito individualmente, consegue olhar lá profundamente no nível de expressão, né? Tanto em termos de quantificação, como em individualidade mesmo do seu alvo. Pode ser um transcrito individualmente e pode ser um gene de uma maneira mais genérica, né? Não os transcritos individuais daquele gene, mas um gene de uma maneira geral. Mas eu dei 2 estrelas aqui para ele, porque se você quiser aprofundar muito na informação que você vai obter por PCR em tempo real, cai no mesmo problema que eu falei aqui anteriormente. Talvez comece a ficar caro demais, e aí talvez não seja a técnica mais adequada. Tecnicamente, dá para chegar na profundidade máxima aqui de uma análise de expressão gênica? Dá para você ir analisar um transcrito individualmente ali, e transcritos até raros, né? Não muito raros, mas até raros. Mas para você fazer isso começa a ficar caro, então eu dei 2 estrelas por isso. Aí sensibilidade. Sensibilidade também. Eu coloquei 2 estrelas porque não é a técnica mais sensível. É muito sensível? É muito sensível. A Analisa consegue detectar alvos bem raros? Consegue, até com uma certa raridade, aí, com uma certa frequência numa amostra, consegue, mas não é a mais sensível de todas. O PCR digital é mais sensível, por exemplo. RNA-seq pode ser mais sensível também. Até o sequenciamento direcionado também, dependendo da cobertura que você usa. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E organismo, coloquei 3 estrelas aí porque você não precisa de muito detalhe sobre o genoma daquele organismo para fazer uma PCR em tempo real. Basta você conhecer um pedaço do gene que você quer analisar e você consegue fazer uma análise de PCR em tempo real, né? Não precisa ter o genoma inteiro sequenciado, por exemplo. Certo? Então, finalizamos o PCR em tempo real, passamos para PCR digital. PCR digital também é uma variação da PCR, só que aqui a gente vai fazer um particionamento da sua reação em várias pequenas reações, e esse processo permite que você faça uma análise, faça uma quantificação de uma maneira mais sensível, aumenta a sensibilidade da técnica em relação à PCR em tempo real convencional. Para fazer a PCR digital, você vai fazer uma PCR, você vai utilizar agente fluorescente também. A configuração da PCR digital é muito parecida com a PCR em tempo real, mas não é uma análise em tempo real. A informação em tempo real aqui não interessa. Interessa gerar fluorescência ou não, mas a análise não é feita em tempo real. Tá? Então, a base do negócio todo é justamente você particionar uma reação em vários pedaços pequenininhos, uma mesma reação em vários pedaços pequenininhos, e esses pedaços pequenininhos podem gerar fluorescência ou não, se sua amostra estiver presente naquele pedacinho específico ou não, e é justamente isso que permite a gente fazer a quantificação. Vamos entender isso aqui melhor. Ó. Então imagina
você tem uma reação aqui que geralmente acontece num tubo, né? Vai fazer uma PCR em tempo real, por exemplo, você vai fazer num tubo, numa placa que está aqui com esse tubinho representando isso. Só que você pode, que é o que acontece aqui na PCR em tempo real, na PCR digital, você pegar esse seu tubo que contém a sua amostra e em vez de fazer a PCR aqui direto com ele e esse tubão aqui gerar fluorescência, você pegar esse conteúdo que está aqui e espalhar esse conteúdo todo por vários micropoços, por exemplo. Pode ser poço, vocês vão ver outras possibilidades lá na frente. Mas vamos pensar em pocinho agora que é mais palpável. Você pegar esse conteúdo que está aqui, aquela solução montada, aquela reação prontinha para fazer a PCR em tempo real, por exemplo, e você particiona, você vai pegando uma gotinha que está aqui, coloca num pocinho, mais uma gotinha passa por outro pocinho, mais uma gotinha passa por outro pocinho, e assim por diante você faz isso aí milhares de vezes. Separa essa sua reação aqui em milhares, talvez até milhões aí de particionamentos, de porções menores. E o que acontece? Algum desses pocinhos aqui, eles vão receber o seu alvo. Dependendo da quantidade que tiver do seu alvo aqui, alguns pocinhos vão receber seu alvo, alguns pocinhos não vão receber seu alvo. Né? Vai ter pocinho positivo, pocinho negativo. E você vai pegar esse seu particionamento aqui e fazer uma PCR. A hora que você faz uma PCR, os pocinhos que são positivos vão emitir fluorescência, né? Sua amostra estava ali, vai emitir fluorescência. Os pocinhos negativos não vão emitir fluorescência porque não tinha o seu alvo ali dentro. Então você vai ver alguns pocinhos acendendo e outros que estão apagados. E o pulo do gato está aqui. A quantidade de pocinhos acesos, nesse particionamento que você fez, ele é diretamente proporcional à quantidade de que você tinha aqui na sua amostra inicialmente. E isso aqui é muito interessante, muito interessante quando você tem, por exemplo, um alvo raro, um gene que ele é pouco expresso numa determinada amostra. Porque se você faz a reação de PCR em tempo real convencional, né, do jeito que você, como eu mostrei anteriormente, num tubão aqui, todo mundo misturado, talvez você não consiga detectar a presença daquele alvo ali, ou talvez você não consiga quantificar aquele alvo adequadamente, porque é uma técnica menos sensível. Existe aqui uma competição entre os primers e outros alvos e outros fragmentos da reação. Isso é algumas peculiaridades técnicas dessa reação aqui que não vão permitir uma geração de fluorescência adequada para você analisar. No entanto, quando você particiona em milhares ou milhões de poços aqui em pedaços diferentes, é justamente por esse fragmento que ele está isolado, e um pedacinho isolado ali, tem menos competição de primer e aí você tende a produzir uma fluorescência ali detectável. E como a quantidade de pocinhos acesos ela é diretamente proporcional à quantidade que você tem do alvo ali, você consegue fazer uma quantificação, quantificar o nível de expressão de oxigênio aqui, por exemplo, mesmo sem uma curva padrão, como acontece no caso, em alguns casos lá na PCR em tempo real, você consegue fazer uma quantificação absoluta desse alvo sem uma curva padrão e consegue detectar alvos que são bastante raros. Isso acontece através da distribuição de poções. Essa matemática, essa proporção que eu falei aqui para vocês, né, de pocinhos acesos ser diretamente proporcional ou diretamente relacionada à quantidade do alvo inicialmente lá na amostra, ela é feita através da distribuição de Poisson. E como eu falei, né, esse processo de particionamento ele pode ser feito em emulsão, né, um processo qual você mistura óleo e reagente de PCR em tempo real junto com a sua amostra, formando milhares ou milhões de micelas, e essas micelas aí, algumas delas vão receber o seu alvo, outras não, gerando pocinhos ou micelinhas acesas e outras apagadas, né? Mas a ideia é justamente a mesma. Ou é em pocinho mesmo. Tem tecnologia que trabalha com pocinho, você pega um pouquinho da amostra lá original e vai distribuindo por esses pocinhos aqui. Umas vão acender e outras não. Então vamos continuar aqui mexendo, preenchendo nossa tabela. PCR digital, o orçamento ele é um pouco menor aqui, deu uma regular, tá? Não menor em valor, ele é pior que da PCR em tempo real, porque é uma técnica um pouco mais cara, talvez você não consiga trabalhar com tantas amostras ou tantos alvos, então vai acabar sendo mais caro também. Então se você tem um orçamento limitado e tem essas duas opções, aí talvez a PCR em tempo real seja mais adequada que a digital. Mas não é também a tecnologia, a técnica mais cara não. Facilidade de acesso já é bem pior do que uma PCR em tempo real, porque não é todo equipamento de PCR em tempo real que você vai conseguir fazer essa análise. Na verdade, você vai precisar até de equipamentos específicos, condições específicas. Apesar dos reagentes serem muito parecidos, em alguns casos até iguais da PCR em tempo real, o equipamento ele é específico. Quantidade de amostra e alvo, aqui você está mais limitado, é difícil escalonar, é difícil aumentar em grande quantidade. Dá, mas pode acabar ficando bem caro o processo. Profundidade de informação, mesma coisa da PCR em tempo real, mesma ideia, tá?
Dá para chegar lá na profundidade máxima, fazer uma análise de transcrito individual? Dá, mas se quiser fazer isso, começa a ficar caro. Então eu dei aqui como regular. Tecnicamente é possível? É possível, mas acaba sendo inviável financeiramente falando. Sensibilidade, ela é maior que a PCR em tempo real. Então é justamente essa uma das grandes vantagens da PCR digital, você conseguir detectar eventos raros, ou genes pouco expressos, por exemplo. E organismo, mesma coisa da PCR em tempo real, porque a ideia, a parte comum às duas técnicas é justamente, né, você ter um conjunto de primer e um agente fluorescente que vai gerar fluorescência lá. Então ele não muda. Você não precisa ter um genoma muito bem caracterizado para fazer uma PCR digital. Basta você ter uma sequência específica ali que te interessa, um pedaço do gene sei lá, que você tem disponível por um sequenciamento, por exemplo, que já dá para começar a fazer. Então vamos para as próximas técnicas. E as próximas técnicas, você pode escalonar tanto a quantidade de alvos a se analisar que é possível fazer análise de transcriptomas completos. Por PCR em tempo real, PCR digital, não dá para você fazer uma análise de transcriptoma. Dá para fazer análise de via metabólica, fazer análise de grande quantidade de alvos? Dá para fazer, mas começa a ficar caro. Então, se você quiser analisar grande quantidade de alvo, talvez tenha que passar para uma dessas técnicas aqui, que é microarray, sequenciamento direcionado ou RNA-seq. Então, dá para fazer análise de transcriptoma, que é justamente o transcriptoma, antes de a gente começar a falar de transcriptoma, é justamente o conjunto e a quantidade de transcritos em uma célula em um determinado estágio de desenvolvimento específico ou condição fisiológica, né? A população de transcritos, ela especifica a identidade da célula e participa na modulação de suas atividades em diferentes momentos de sua vida. Então, é uma ferramenta, é uma informação muito valiosa para quem trabalha com expressão gênica. Fazer uma análise completa dos transcritos, ou seja, do transcriptoma, pode ser algo muito, muito, muito valioso. E o transcriptoma aqui, só para finalizar, né? Então eu falei que é o conjunto, a quantidade de transcritos em uma célula, um estado de desenvolvimento específico, condição fisiológica. Isso inclui todos os tipos de RNA, pode incluir todos os tipos de RNA, então os RNAs mensageiros, os pequenos RNAs, os longos não codificantes, os microRNAs, então toda a população de RNA. Também, dependendo do nível de profundidade de análise, pode ser considerado também a estrutura transcricional também, fazer análise do tipo sítio de início, sítio de terminação 5 linhas, 3 linhas, padrão de splice, fazer uma análise tão profunda que você tem esse tipo de informação também e não simplesmente verificar a presença de um gene, ou verificar a presença de um transcrito, ou quantificar a presença de um transcrito, tá? E dá para também fazer análise de quantificação, na mudança do nível de expressão. Então vamos falar um pouco sobre essas técnicas que permitem fazer análise de transcriptoma, não sempre transcriptoma, mas é possível fazer transcriptoma, e a gente vai começar com microarray. Microarray é uma técnica que aqui no Brasil a gente fala microarray, né? Que não se traduziu, mas se for traduzir é microarranjo. E é microarranjo justamente porque você tem um arranjo de pequenos fragmentos de DNA ou de cDNA em regiões muito pequenininhas. É por isso que é chamado de microarranjo. E é justamente você ter esse arranjo em regiões muito pequenininhas e conhecidas de uma determinada lâmina, vocês vão ver que é uma lâmina de vidro, por exemplo, e você consegue fazer uma análise, entre outras coisas, de expressão gênica também. Então vamos começar com o microarray. Então olha só, para você entender que o microarray é o seguinte, imagine que você tem uma lâmina de vidro aqui, tem uma lâmina de vidro e uma determinada região dessa lâmina, uma região conhecida, você de alguma maneira dá para fazer isso, você sintetiza ou coloca aqui um pequeno fragmento de DNA, fita simples. É um fragmentinho de DNA que tem essa sequência específica, que eu vou representar com esse pininho verde aqui, ó, só para não ficar mostrando esse negoção o tempo inteiro. Então, esse pininho verde aqui é um fragmento de DNA, fita simples de sequência conhecida que está numa região específica aqui da sua lâmina. E é esse negocinho aqui, esse fragmento de DNA que você colocou aqui, que vai se ligar no seu alvo e através dessa ligação, dessa hibridização, você vai conseguir fazer a análise de expressão do gene. Só que para você fazer esse processo de hibridização e análise de expressão do gene lá na frente, não basta ter um. Vocês vão ver que esse processo de análise, de identificação, de quantificação, é feito por fluorescência. Se você tiver a intensidade de fluorescência equivalente a um pedacinho, a um fragmento de DNA só, essa intensidade é muito baixa. Então você precisa ter várias cópias desse mesmo fragmentinho espalhado por uma determinada região ali, todos próximos de uma lâmina, para você ter uma intensidade de fluorescência forte o suficiente para ser detectada, né? Então
Então quando a sua amostra vem aqui, se liga, vai ter uma geração de fluorescência. E como tem várias cópias, eu não lembro quantas são exatamente, acho que são 100 mil cópias desses fragmentinhos aqui todos juntos, aí tem uma intensidade de fluorescência forte o suficiente para ser detectado. Tá? Então, só que isso aqui é um pedacinho da lâmina, né? Imagine que esse é um pedacinho da lâmina que tem um fragmentinho de DNA aqui que é justamente complementar ao seu gene alvo, ao seu transcrito alvo, né? Então você consegue detectar a presença daquele seu gene ou daquele seu transcrito quando ele se ligar aqui e gerar fluorescência. Mas no microarray você não vai ter um só desse daqui, você não vai ter uma porçãozinha com um gene só, você vai ter um monte de porção e cada porção dessa, cada spot, cada região específica dessa lâmina vai ser complementar a um alvo, a um transcrito, a um exon, a um determinado alvo aí do seu experimento de expressão gênica. Então aqui a gente estava mostrando aquele gene verde, mas aqui tem um outro pedaço da lâmina que tem o gene amarelo, e tem um outro que tem o gene rosa, e tem outro que tem o gene laranja. Então existem cada um desses fragmentinhos representando um gene ou um transcrito ou parte de um gene, tá bom? E eles vão estar espalhados. E eu estou mostrando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que dependendo da tecnologia que se utiliza, você pode ter 5 milhões desses spotzinhos aqui. É por isso que é possível fazer uma análise de transcriptoma, porque tem um pedacinho tão pequenininho como uma lâmina de microscópio, na verdade até menor que uma lâmina de microscópio, você consegue colocar tanto desses pequenos fragmentos aqui, tantos que é possível fazer uma análise de transcriptoma completa. Vamos entender como é que funciona. Então imagine aqui, ó, que nesse tubo está a sua amostra, a sua amostra que você quer analisar o nível de expressão gênica. E ali você tem 4 genes sendo expressos. O gene vermelho, o gene rosa, o laranja e o preto. Claro que você não sabe que eles estão sendo expressos, né? Você vai fazer o microarray justamente para descobrir se eles estão expressos e quanto eles estão expressos também. Então, mas aqui no nosso, didaticamente, você está vendo a expressão desses seus 4 genes. Aí o que você vai fazer? Pegar essa sua amostra, espalhar nessa lâmina, vai espalhar nessa lâmina, e onde esses fragmentos encontrarem complementariedade, eles vão se ligar. Então você vai ver que o gene vermelho, existe uma região lá do microarray, da lâmina do microarray, que é complementar ao gene vermelho. A hora que você joga a sua amostra aqui, o gene vermelho vai encontrar complementariedade e vai se hibridizar, assim como um primer se hibridiza ao seu alvo, né? Ele vai se ligar e vai ficar associado ali. O laranja encontrou complementariedade nos fragmentos laranja, o rosa no rosa, e esse preto aqui era um gene que não estava disponível aí nessa lâmina de microarray, ele é jogado fora, ele é retirado da análise. E é isso que acontece quando você faz esse processo aqui, vocês vão entender que vai acontecer uma geração de fluorescência aqui, uma captação de intensidade de fluorescência que permite identificar a presença do meu alvo vermelho nessa região aqui da minha lâmina. Né? Eu sei que esse alvo que está aqui é o gene vermelho porque eu coloquei esses fragmentos aqui. Eu montei a lâmina desse jeito. Se eu não montei, quem montou me falou que esses fragmentinhos vermelhos complementares ao meu gene vermelho estavam justamente nessa posição aqui do meu microarray. E o do laranja aqui e assim por diante. E como que o processo de identificação acontece? Só lembrando, né, que quando você tem uma amostra, esqueci de falar isso, você não vai ter uma cópia do seu alvo lá, uma cópia do seu gene. O gene não vai ser expresso uma única vez, ele vai ser expresso milhares de vezes, né? Então você vai preencher ou totalmente esses 100 mil fragmentinhos aqui presos na lâmina ou parcialmente, mas de qualquer maneira vai preencher de tal maneira que você gere uma fluorescência detectável. E como é que é esse negócio da fluorescência, né? Volta lá então, volta lá na amostra, que eu omiti uma informação para ficar mais fácil de entender, agora eu vou falar sobre ela. Então você está a sua amostra aqui, com aqueles seus 4 genes sendo expressos, só que antes de você misturar a sua amostra lá na lâmina de microarray, você impregna essa amostra aqui com um agente fluorescente, que eu estou representando aqui por essa fluorescência azulzinha. Então toda a sua amostra vai estar impregnada com esse agente fluorescente. E aí, a hora que você mistura a amostra na lâmina de microarray, algumas amostras, alguns dos seus alvos que estão expressos lá na sua amostra, eles vão se associar a esse spot específico aqui da região, da lâmina, outros aqui, assim por diante, e essa parte aqui vai brilhar. Existe um scanner, existe um equipamento que vai escanear essa lâmina aqui, encontrar e verificar quais são os spots, quais são as regiões que têm fluorescência. Então, quando ele olha, ele faz o escaneamento e ele olha para essa porção aqui da lâmina e viu que ali tem uma fluorescência, isso quer dizer que aquele alvo estava presente, que aquele gene estava expresso. E ele sabe disso porque
essa região da lâmina brilhou e ele sabe o que tem nessa região na lâmina. Ele sabe que esse negocinho vermelho aqui ele é complementar ao gene X, por exemplo, ou ao transcrito X, ou ao transcrito Y. Ele conhece o desenho dessa lâmina, então quando brilhar regiões específicas ali da lâmina, ele vai saber quais genes estavam expressos. E tem um negócio legal que dá para fazer também para o microarray, que é quantificar o nível de expressão. E aí tem duas maneiras de fazer isso, né? Equipamentos que trabalham com 2 canais, ou seja, eles leem 2 tipos de fluorescência diferentes, 2 comprimentos de luz diferentes. Então, vamos supor que você tem uma amostra controle e uma amostra tratada. Essa sua amostra controle você impregna com fluoróforo azul e uma tratada você impregna com esse fluoróforo avermelhado aqui, por exemplo. Você mistura essas duas amostras em uma única lâmina de microarray. Então vamos supor que a amostra controle, que eu estou representando aqui com esse genezinho, o genezinho vermelho, está impregnado com o fluoróforo azul, ele vai encontrar complementariedade naquela região ali do gene vermelho. E a amostra tratada, que aqui no caso eu estou mostrando o gene laranja, impregnado com fluoróforo vermelho, vai encontrar complementariedade ali na região do laranja e vai gerar uma fluorescência vermelha. Quando acontece de uma amostra controle e uma amostra tratada, as duas amostras terem o mesmo gene sendo expresso, então aqui no caso o gene rosa está expresso nas duas amostras, e no caso da controle está impregnada com fluoróforo azul e no tratado com o fluoróforo vermelho, a hora que eles se combinam e ambos se ligam ali naquela região específica da lâmina, existe uma geração de fluorescência ali de cor intermediária. Então, se brilhou só azul, a gente sabe que veio do controle. Se brilhou só vermelho, a gente sabe que veio do tratado. Se brilhou amarelo, por exemplo, veio dos dois. E aí você tem um resultado como esse aqui. Isso aqui é um escaneamento real de um microarray. Cada pontinho desse aqui é um spot que representa um gene, que representa um transcrito, que representa um exon, depende da configuração que você tem no microarray. E quando você tem uma fluorescência, que eu representei de azul lá no meu exemplo, mas uma fluorescência é verde, a outra é vermelha e a outra amarela quando é intermediária. Aqui só tinha uma das amostras, né, um dos grupos, sei lá, o controle, por exemplo, esse vermelhinho aqui só o tratado, e nesse spot aqui, nesse gene aqui, o tratado e o controle estavam expressos, né? O gene, tanto no tratado e no controle, estavam expressos. Mas existem equipamentos que não trabalham com 2 fluoróforos, trabalham com um só. Aí cada amostra vai ter que ter a sua própria lâmina de microarray separada uma da outra, né? Porque é o mesmo fluoróforo, não dá para discriminar comprimentos de luz diferentes. Então nesse caso aqui, o controle, a amostra controle, com todo o seu nível de expressão lá, seja lá o que for, vai ser analisado em uma lâmina de microarray, vai gerar uma fluorescência dele conforme ocorrer a hibridização, e o tratado na sua própria lâmina, são 2 lâminas separadas, né? E aqui o que dá para fazer é quantificar a intensidade do sinal fluorescente, né? Então esse controle, o gene vermelho no controle estava menos expresso do que o gene vermelho no tratado, porque a intensidade de fluorescência aqui foi menor do que foi aqui. Então ele dá um heatmap como esse daqui, mostrando a intensidade da fluorescência, que representa também o nível de expressão do gene. E do microarray, preencher nossa tabela. Orçamento, ele não é a técnica mais barata, não é tão barato quanto o PCR em tempo real, por exemplo, mas também não é a mais cara não. Tá? Se você tiver acesso a um serviço, um equipamento, também não é a mais cara não. E ele faz uma análise de alto throughput, né? Dá para analisar vários genes de uma única vez, então tem que considerar isso também. Facilidade de acesso, aí já é bem pior, né? Não tem tanto equipamento de microarray disponível aí pelo Brasil como tem de PCR em tempo real. Apesar de que você consegue, como eu falei, contratar serviços tanto no Brasil, existem empresas, universidades que fornecem esse tipo de serviço, e fora do Brasil também, que você pode contratar empresas aqui do Brasil que mandam a amostra para fora, ou você manda direto para fora também, se você tiver a capacidade. Quantidade de amostra e alvo. Eu coloquei 2 estrelas aqui porque, apesar de você conseguir analisar muitos alvos por vez, talvez não seja tão interessante analisar muitas amostras por vez, porque pode começar a ficar caro. Tecnicamente dá? Dá. Tem equipamento de microarray que faz análise aí em várias amostras por vez? Tem. Mas talvez fique um pouco inviável financeiramente falando. Profundidade de informação. Eu coloquei 2 estrelas por quê? Porque depende da lâmina que você utiliza, a configuração que você utiliza no microarray. Tem configuração que é superficial, que vai dar uma informação superficial para você. Nível gênico, por exemplo.
Mas tem microarray disponível comercialmente que é super profundo. É possível fazer análise de exons individuais aí, por exemplo. Sensibilidade, eu já coloquei uma sensibilidade mais baixa, né? Não é a técnica mais sensível de todas não. E organismo, eu coloquei 2 também, porque para você poder construir uma lâmina de microarray, que muitas vezes já tem pronta, você pode comprar ela pronta, ou você sintetizar, você customizar uma, dá para fazer dos dois jeitos. No momento de customizar, aí tem que ter uma informação genômica mais adequada, né? Porque é muita informação que vai ser colocada ali, né? Que vai ser produzida, vai ser sintetizada ali na lâmina. Então tem que ter uma informação mais adequada do genoma do organismo. Vamos para sequenciamento de nova geração agora, usando uma metodologia de sequenciamento direcionado. Bom, o sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento como um todo, significa determinar a ordem na qual os nucleotídeos estão em uma dada molécula de DNA. No nosso caso aqui vai ser RNA, mas tudo bem que no processo de sequenciamento vai ser um cDNA. Mas o negócio é esse, é descobrir a sequência de nucleotídeos de uma determinada molécula. O sequenciamento que se fazia até alguns anos atrás, exclusivamente era por metodologia de Sanger. Hoje existe a possibilidade de fazer por NGS, sequenciamento de nova geração, que produz uma quantidade de dados muito maior do que o sequenciamento Sanger e usa uma outra metodologia de sequenciamento. É diferente, uma técnica de sequenciamento ela é diferente. E a técnica de sequenciamento de nova geração ela está embasada aqui nesses 4 passos do fluxo de trabalho. Primeiro é chamado de construção de biblioteca, no qual nós temos a geração de fragmentos que sejam compatíveis com o processo de sequenciamento. Não é todo fragmento que pode ser sequenciado, ele precisa ser processado antes de ser sequenciado. Existe um processo de amplificação que é parecido com aquele que eu falei lá na parte de microarray, que você precisa ter várias cópias de um determinado fragmento, de um determinado alvo ali para poder gerar um sinal fluorescente forte o suficiente para ser detectado. Aqui no NGS também, né? Mas é que nem sempre vai ser um sinal fluorescente o processo de detecção. Pode ser também por outro método, como variação de pH. Mas também existe um momento que você precisa amplificar o seu alvo ali para gerar um sinal forte o suficiente para ser detectado no processo de sequenciamento. Aí vem o sequenciamento em si, que é gerar justamente a sequência de nucleotídeos na ordem adequada e análise dos dados para processar toda essa informação, essa quantidade imensa de informação que foi gerada ali. Hoje a gente foca aqui um pouco mais na construção de biblioteca, porque entre as técnicas, as maneiras, as metodologias disponíveis para se construir ou para se gerar fragmentos adequados para serem sequenciados, existe uma que é baseada em PCR, no qual você gera esse fragmento. O fragmento que você gera, que vai ser sequenciado, nada mais é que um produto de PCR. Então imagine que você tem um alvo aqui, então um RNA mensageiro de um dos seus alvos, do seu gene ou do seu transcrito, que é o que você quer descobrir. Você faz uma PCR em alguma região desse seu RNA mensageiro ou desse gene aqui, por exemplo, vai amplificar, fazer algumas cópias, aqui não são tantas cópias assim como lá na PCR em tempo real, mas faz algumas cópias desse seu alvo e sequencia justamente esse seu alvo aqui, esse pedacinho que representa seu alvo. É um produto de PCR que representa a expressão do seu gene. Ele vai amplificar um exon ou alguns exons ali que representem o seu gene como um todo. Então, neste caso especificamente, a análise ela não é de um transcrito individual, né? Não é de um transcrito específico, ela vai representar, você vai pegar um produto de PCR que vai ser gerado a partir de um determinado alvo e esse produto de PCR vai representar aquele seu gene como um todo e não um transcrito individual. Então é uma informação um pouco mais superficial, né, que você faz. Aí esse produtinho de PCR aqui você consegue sequenciar e quantificar ele também para fazer análise de quantificação, verificar a presença daquele gene, quantificar a presença daquele gene ali. Só que o lance aqui é o seguinte, você não faz isso, nunca você faz isso quando é PCR, quando é sequenciamento de nova geração, você não faz isso para um alvo só, você vai fazer isso para dezenas, centenas, milhares de alvos ao mesmo tempo. Você faz uma PCR, uma única PCR que amplifica vários e vários alvos todos ao mesmo tempo. Uma PCR multiplex, na verdade é uma PCR que é chamada de Ultra High Multiplex. O multiplex é quando você faz mais de uma PCR, você amplifica mais de um alvo dentro de um mesmo tubo. Aqui você vai fazer exatamente isso. Vai fazer várias PCRs dentro de um mesmo tubo, só que não são poucos alvos não, são dezenas, centenas ou até milhares de alvos ao mesmo tempo.
Então imagine que você tem no seu experimento, que você queira analisar 4 genes, o gene 1, o gene 2, o gene 3, o gene 4, e você vai fazer a construção de biblioteca, esse passo inicial aqui, que nada mais é que uma PCR, só que não acontece uma reação de PCR no tubo, acontecem dezenas, centenas ou milhares de reações, todas ao mesmo tempo. Existe uma ferramenta que permite desenhar primers de tal maneira que esses primers eles não interagem tanto entre eles assim, e existem condições aqui de reação também que permitem essa reação de PCR Ultra High Multiplex. Então, de novo, se você tem, sei lá, 100 alvos que você queira analisar, você precisa analisar o nível de expressão de 100 genes, você consegue fazer uma PCR que amplifica 100 genes ao mesmo tempo, ou 100 pedaços que representam esses 100 genes, e aí vai ser feita uma análise depois de bioinformática em cima disso para você quantificar o nível de expressão, para você verificar quais genes estavam expressos, quanto eles estavam expressos, etc. Aí vem a análise dos dados. A ferramenta que faz esse tipo de análise que eu estou falando para vocês é o AmpliSeq, que é uma ferramenta da Thermo Fisher, mas está disponível tanto para os equipamentos da Thermo como os equipamentos da Illumina, tá? Então você consegue comprar esses painéis, o painel é justamente esse conjunto de primers que faz a PCR Ultra High Multiplex aí, já pré-desenhados, já prontos, ou você pode customizar também, você pode customizar utilizando uma ferramenta como essa daqui. E é o que eu falei para vocês, como ele permite você fazer uma análise, uma PCR Ultra High Multiplex, é possível fazer uma análise de transcriptoma como um todo, fazer a análise dos, sei lá, 20, coloquei 22 aqui, mas eu não sei se é exatamente 22, mas é próximo de 22 mil alvos. Imagine você fazer uma PCR em qual você vai amplificar 22 mil alvos todos ao mesmo tempo, 22 mil alvos diferentes todos ao mesmo tempo. Essa tecnologia permite fazer isso. Então dá para amplificar e analisar todos os genes anotados de humano, por exemplo. Dá para fazer isso. Então a análise não deixa de ser uma análise de transcriptoma, apesar de não analisar todos os transcritos individualmente, mas vai analisar todos os genes ao mesmo tempo através de uma PCR Ultra High Multiplex. Olhando aqui para a nossa tabela, orçamento não é a técnica mais cara, também não é a mais barata. Se você quiser escalonar demais, acaba ficando um pouco mais caro. Se comprar painel pronto, acaba saindo mais barato. Se tiver que customizar, acaba saindo mais caro. Mas não é a mais cara, também não é a mais barata. Facilidade de acesso. Eu coloquei 2 estrelas aqui porque funciona tanto para os equipamentos da Illumina como da Thermo, que são os 2 equipamentos mais disponíveis aí no mercado, de sequenciamento de nova geração. Quantidade de amostra e alvo. Quantidade de alvo dá para ir lá para cima, colocar, como eu falei para vocês, um transcriptoma inteiro ali. Mas conforme você vai colocando a amostra, vai encarecendo o projeto. Então eu coloquei ele aqui como intermediário. Profundidade de informação, é raso. Você não tem a informação em nível de transcrito, somente gênico. Então você não consegue analisar as isoformas diferentes de um determinado gene que foi expresso. Vai analisar o gene, a expressão do gene como um todo. Então é uma informação mais rasa. Sensibilidade. Eu coloquei 2 estrelas porque dá para ser uma sensibilidade bem alta, porque o sequenciamento de nova geração, uma das vantagens dele é que você consegue trabalhar na sensibilidade da técnica. Basta, entre aspas aqui, aumentar a cobertura, ou seja, quantas vezes você sequencia um determinado alvo. Se você aumenta a cobertura, você tende a aumentar a sensibilidade também. Se você diminui a cobertura do sequenciamento, tende a diminuir. Só que também, conforme você aumenta a cobertura, começa a ficar caro. Então eu coloquei uma sensibilidade intermediária aqui. Não é tão sensível como o PCR digital. Dá para chegar a ser? Dá para chegar muito parecido ao PCR digital, mas acaba ficando mais caro. E o organismo é bem limitado. Para você comprar painel pronto, só tem, se eu não me engano, para poucos organismos. Aí, humano, camundongo, talvez algum outro que tenha lançado aí nos últimos tempos. Ou para você customizar, você precisa ter uma informação do genoma bem anotado já, do transcriptoma bem anotado para você conseguir desenhar essa PCR Ultra High Multiplex. Então é bem limitado em termos de organismo, não dá para fazer em qualquer organismo não. E aí a gente vai para a última das técnicas, que também é baseada em sequenciamento de nova geração, só que é o RNA-seq. O RNA-seq é o tiro de canhão quando se fala em análise de expressão gênica. É com essa técnica que dá para analisar tudo o que se fala em termos de transcriptoma. Então dá para fazer a quantificação de expressão gênica diferencial, dá para descobrir novos genes, novos transcritos, novas variantes, porque aqui você vai fazer um processo de sequenciamento e ele não é limitado a alvos conhecidos.
É diferente do processo de construção de biblioteca lá do sequenciamento direcionado. Aqui você não se limita a genomas conhecidos, dá para começar do zero, por exemplo. A descoberta de um transcriptoma do zero. Então, eventualmente, se você estiver trabalhando com um alvo ou com um organismo menos estudado, você pode acabar descobrindo novos genes, descobrindo novos transcritos ou novas variantes que ainda não tinham sido descobertas. Dá para fazer análise de splicing, do padrão de splice, todo aquele processamento, aqueles diferentes processamentos que um determinado gene sofre ou pode sofrer, é possível de se descobrir, determinar, caracterizar por RNA-seq. Dá para fazer análise de variação estrutural também, dá para fazer análise de ontologia, via metabólicas completas, porque vai gerar tanto dado que você tem esse tipo de ferramenta à sua mão. E o transcriptoma de novo, né, que é descobrir ou caracterizar um transcriptoma pela primeira vez, ainda que não haja um genoma sequenciado ou muito bem caracterizado. A análise de transcriptoma ela é poderosa, só que ela é complicada de analisar. Existe uma analogia muito legal para se fazer, que é essa daqui. Ó. Imagina um cara, ele chegou numa banca de jornal, uma banca de revista, ele fala assim pro jornaleiro, ó, cara, eu quero comprar todas as revistas da sua banca, todas, não deixa nenhuma, eu quero ver tudo. Aí o cara fala, pô, beleza, você vai comprar meu estoque inteiro? E o cara, eu quero comprar seu estoque inteiro e ainda quero pagar mais barato por revista, já que eu estou comprando seu estoque inteiro. Ele falou, tá bom, só que eu vou te dar, eu vendo tudo, vai ser mais barato, só que eu vou picotar todas as revistas antes de você levar. Então ele picota toda a revista e entrega tudo picotado para esse comprador. Aí esse comprador, ele chega lá na casa dele, na empresa dele e fala para os funcionários dele, fala o seguinte, ó, vocês vão pegar essas revistas todas e juntar de novo. Você vai pegar tudo isso aqui que eu comprei picotado, vai juntar e me dar a revista pronta para eu ler, que eu quero ler ela depois. É isso aqui, a análise de transcriptoma por RNA-seq segue mais ou menos esse raciocínio. Você consegue analisar o transcriptoma inteiro, né, que é a revista, a banca inteira. Só que, para você poder fazer o sequenciamento, fazer o processo de sequenciamento, tem que picotar toda a informação, porque a tecnologia de sequenciamento de nova geração ela não é compatível com a análise de transcritos inteiros, por exemplo. Você tem que picotar o RNA ou cDNA em fragmentos menores para poder fazer análise, para poder sequenciar. E aí alguém, geralmente são os bioinformatas, eles têm que pegar esse negócio todo picotado e por diferentes ferramentas, diferentes análises, juntar tudo de novo e entregar a sequência na ordem correta para quem quiser analisar aquela informação. O RNA-seq então permite fazer isso, só que tem essa dificuldade. E o fluxo de trabalho segue aquele da PCR, do sequenciamento de nova geração, só que deve levar em consideração que tipo de RNA você quer trabalhar, se é RNA total, se é só RNA mensageiro, se interessa analisar RNA ribossomal, tem esse passo aqui que é importantíssimo, porque você consegue analisar tanta coisa que se você coloca coisa ali que não te interessa, pode atrapalhar nas análises. Aí entra a construção de biblioteca, né, que é justamente picotar as revistas, e aí faz o sequenciamento, amplifica, faz o sequenciamento e depois por uma bioinformática junta todos esses fragmentinhos e remonta a sequência na sua sequência original, no seu formato original. O RNA-seq de todos é o mais caro, ele acaba sendo mais caro, né? Por amostra ele sai bem caro porque você tem que ter uma cobertura de sequenciamento muito alta aqui para gerar informação da maneira adequada. Se você tiver uma cobertura mais baixa, você necessariamente tira informação da sua frente, acaba diminuindo o poder do RNA-seq, talvez gerando até dados inadequados. Facilidade de acesso é menor também, porque apesar de ser possível fazer com vários equipamentos de sequenciamento de nova geração, não são todos que conseguem gerar quantidade de dados suficiente para fazer uma análise como essa. Tem equipamento que gera menos dado. E por gerar menos dado não tem uma cobertura alta o suficiente. Se não tem a cobertura alta o suficiente, entra no problema que eu acabei de falar, de não gerar os dados adequados ou em quantidade adequada. Quantidade de amostra e alvo. Em quantidade de alvo é tudo. Você analisa tudo. O que tiver de alvo na amostra, analisa. O que tiver lá, coisa que sabia, que você não sabia, que era conhecido, que não era conhecido, que era anotado, não era anotado, vai analisar tudo. Só que em termos de quantidade de amostra acaba ficando caro. Eu coloquei 3 aqui porque a quantidade de alvo ela é tão grande, é um processo tão extraordinário que eu coloquei 3 estrelas, apesar de não ser factível fazer esse processo, factível financeiramente falando, com muitas e muitas e muitas amostras, tá? Profundidade de informação é a técnica mais profunda que dá para ter. Não dá para
ser mais profundo que isso aqui. Você vai discriminar o processo de transcriptoma ou o transcriptoma inteiro de ponta a ponta, se você quiser. Sensibilidade é alta também, porque por você ter uma cobertura muito alta, acaba aumentando bastante a sensibilidade. Tá? Talvez não seja tão sensível como a PCR digital, mas é bem sensível também. E o organismo, 3 estrelas, porque ela independe da informação do genoma do organismo. Você pode começar do zero, como eu falei para vocês. Pegar um organismo que não foi sequenciado, não tem um genoma sequenciado e, tecnicamente falando, dá para fazer uma análise de transcriptoma. É absurdamente difícil? É, mas tecnicamente falando dá para fazer. E aí a gente conclui, então, agora que a gente preencheu essa nossa tabela aqui, a gente conclui o raciocínio da aula e dá para fazer o seguinte, dá para pegar aqui em cada uma dessas técnicas e dar um ponto forte para cada uma delas. PCR em tempo real, eu diria aqui que é quase o padrão ouro, porque é muito realizado, é muito bem padronizado, tem equipamento para todo lado para fazer, reagente para comprar com facilidade, não é a técnica mais cara. PCR digital, vamos dar destaque aqui para a sensibilidade, porque é uma técnica, se você estiver trabalhando com alvos muito raros, é a técnica talvez aí de custo-benefício melhor que tem para você fazer a detecção dos seus alvos. Microarray, o microarray está intermediário ali em termos de custo e de quantidade de amostra também. Então se você está no meio do caminho, não tem um orçamento gigante, mas também tem um orçamento um pouco maior e quer analisar muita coisa de maneira superficial ou profunda, o microarray te permite escolher o que você quer de acordo com a sua necessidade. Sequenciamento direcionado é extremamente prático, é uma análise muito grande, né? Muito ampla e muito prática de fazer. É muito fácil porque nada mais é do que uma PCR. É uma PCR Ultra High Multiplex, mas é uma PCR. Depois vai para o sequenciamento de nova geração, mas também lá no sequenciamento de nova geração não é nada muito complexo. Então ela é uma técnica interessante nesse sentido. O RNA-seq é o tiro de canhão aí. Se você precisa de informação em grande quantidade, profunda, o RNA-seq é a ferramenta para você. Então, para a gente finalizar aqui, um resumo, há diferentes ferramentas para análise de expressão gênica. A análise de expressão gênica é uma das aplicações mais utilizadas, como eu falei para vocês, de todos, quando se fala de biologia molecular, possivelmente a análise de expressão gênica é a mais utilizada, a aplicação mais utilizada, só que você tem que ter algumas informações aí na sua cabeça para escolher a ferramenta adequada. Não é porque todo mundo faz PCR em tempo real que talvez que a PCR em tempo real seja mais adequada para o seu caso, para o seu experimento. Então, com a aula de hoje você começou a ter ideia aí do que você deve considerar para escolher a técnica adequada. E é justamente o que eu falo aqui, você deve considerar 6 aspectos importantes para escolher a ferramenta que é mais adequada para o seu projeto. Primeiro é o orçamento, quando você tem dinheiro. Quão acessível a tecnologia que você tem à sua disposição, quantidade de amostra de alvo que você tem no seu experimento, qual é a profundidade de informação que você quer obter, você quer fazer uma análise de nível gênico ou nível de transcrito, variações estruturais, isso tudo você deve considerar. Quão sensível precisa ser a técnica se você trabalha com alvos muito raros, com genes pouco expressos, talvez você demande sensibilidade, e qual é o seu organismo, porque tem organismo que tem pouca informação ali do seu genoma, é pouco caracterizado, talvez seja difícil de fazer uma análise, por exemplo, que é o caso de microarray ou talvez um sequenciamento direcionado. E nós falamos sobre 5 ferramentas de modo geral, então foi PCR em tempo real, PCR digital, microarray, sequenciamento de nova geração, tanto o método sequenciamento direcionado como o de RNA-seq, que é o nosso tiro de canhão. Então, meus queridos, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer você que ficou comigo até o final. Você é forte porque não é fácil, né? Assistir uma aula que você nem tem obrigação de assistir e fica aí comigo até o final aprendendo. Então, show de bola. Obrigado pela sua participação. Se você gostou aqui dessa aula, compartilha com um colega, deixa um like, manda um comentário aí para mim, escreve uma dúvida, faz uma pergunta que eu gosto de interagir com vocês. Eu vou respondendo sempre que possível. Eu tento responder todo mundo. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu tento responder todo mundo. Então, deixe seu comentário e aí a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.